Fala pessoal da análise, tudo bem? Hoje nós falaremos do resultado de Itaúsa, ITSA4 e ITSA3. Então aqui nós já temos o relatório de administração com o resultado de 2022 e também do quarto trimestre de 2022. Aqui o resultado anual e o resultado do quarto trimestre. E aqui eles já comentam no sumário executivo alguns pontos de destaque, como por exemplo o lucro líquido recorrente de 13 bilhões, que teve um aumento de 14% em relação a 2021, o valor dos ativos teve um crescimento de 1,8%, chegando a 102 bilhões, o valor dos ativos é a soma de todos os ativos na qual a Itaúsa tem participação. Vale lembrar que ela é uma holding e como tal, ela é uma empresa que tem participação em outras empresas. Às vezes ela tem o controle daquela empresa, o controle total ou um controle parcial ou apenas uma participação na empresa na qual ela tem o seu capital investido. O ROI recorrente de 20% é um ROI muito bom. Dizemos aí que um ROI acima de uns 10, 12% já começa a ser interessante, a gente já começa a olhar para uma empresa que pode ser aí investível. E aqui nós temos os destaques como o lucro líquido que nós comentamos, remuneração ao acionista, que são os dividendos que a empresa paga. Ela declarou em um provento aí de 4 bilhões, que chegou aí a 42 centavos líquidos por ação no exercício de 2022. Também declararam JCP já para 2023 no valor de 6 centavos. Não são dividendos assim extraordinários. A Itaúsa tem até uma fama de pagar dividendos bem mirrados. Algumas pessoas até fazem algumas brincadeiras na internet, mas nós temos que entender o momento da empresa que ela está mais investindo, colocando novas empresas por dentro do seu portfólio, e quando nós olharmos os resultados nós vamos entender o porquê ela vem nesse ciclo de investimento. Então aqui tem algumas informações sobre a lucratividade de retorno. O lucro líquido dela acabou caindo por volta de 20%, nós vamos olhar ali na mini DRE que eles entregam, mas mesmo assim no geral os resultados da companhia continuam bons, até porque apesar da queda que teve aqui no quarto trimestre, quando nós olhamos o comparativo de 2021 contra 2022, nós vemos um crescimento aqui de 12%, saindo de 12,2 bi para 13,6 bi. Mas nós olharemos isso quando verificarmos essa mini DRE que eles acabam entregando para a gente. Aqui tem a mensagem da administração, que depois vocês podem até olhar com calma, mas basicamente eles comentam o que eles fizeram nesse ano de 2022, com a participação do follow-on na Alpargatas. Eles investiram quase 800 milhões, aquisição de 10,33% na CCR, que é uma das maiores empresas concessionárias rodoviárias de transporte e também de aeroportos aqui da América Latina. Eles continuaram, na verdade, fazendo o desinvestimento na XP. Eles venderam uma quantidade razoável de ações, eles conseguiram arrecadar 4,6 bilhões e o preço médio das vendas foi de R$ 114 por ação. Se nós levarmos em conta que atualmente o preço das ações está por volta ali de 60, 55 reais, foi um valor bem considerável. E aqui eles explicam um pouco sobre esse desinvestimento, que é um item bem interessante. Aqui a quantidade de ações que eles tinham, 84 milhões de ações, que representava 15,1% do capital da XP. Eles venderam aqui 7,8 milhões em 2021, ficaram com 76,5. Eles venderam em 2022 41 milhões e ficaram atualmente no início de 2023 com 35,5% ou 6,6% do capital da XP. E aqui o valor das transações, o valor bruto, o impacto no resultado e o preço médio das vendas. Então aqui nós tivemos um preço médio de 162 por ação em 2021, em 2022 114 e aqui nós temos a média de 122 por ação. Então uma média aí muito boa se nós levarmos em consideração o preço atual das ações. As ações da XP caíram bastante de 2021 para 2022, elas caíram aí por volta de 60%, estava ali por volta de 150, 160 reais,
né? Se nós pegarmos de março para cá, se nós pegarmos os últimos 12 meses, antes estava até um pouquinho mais alto, mas se nós pegarmos os últimos 12 meses, por volta de 150 a 160 reais, e atualmente está por volta de 50 a 60 reais, então foi uma queda bem considerável, e nós vemos que na média a Itaúsa ela conseguiu desinvestir, né, vender as ações com um preço bem considerável, então é um ponto positivo, isso acabou retornando para o caixa da companhia, no qual acabou aí sendo distribuído para os acionistas. Então, um ponto bem positivo para quem investe na Itaúsa. E aqui tem o desempenho operacional e financeiro da Itaúsa, que é resultado individual. Eles comentam aqui, ó, que a Itaúsa é uma holding, como comentei com vocês, que ela tem participação, e o resultado que vocês veem aqui é o resultado de equivalência patrimonial, que é apurado a partir do lucro líquido de suas empresas investidas. Então, é aquele resultado acaba entrando como participação. Uma participação que ela tem nas empresas, né, proporcional, acaba entrando aqui. Então, aqui, como eles comentam abaixo, estão demonstrados os resultados de equivalência patrimonial e o resultado próprio da Itaúsa, considerando o resultado individual recorrente. Os itens não recorrentes encontram-se detalhados na tabela de reconciliação de lucro líquido recorrente, que está numa próxima tabela. Então, olhando aqui o resultado de equivalência patrimonial, nós temos a divisão que eles fazem aqui por setor financeiro e setor não financeiro. Então, no financeiro nós temos aqui o Banco Itaú e nós temos a XP. E não no financeiro, que é onde a empresa vem investindo nas novas empresas, nós temos a Alpargata, temos Dexco, nós temos CCR, a Egea, a Copa, a NTS e outras empresas. Por que a Itaúsa está focando no setor não financeiro? Justamente por causa de Itaú Unibanco, né? Para quem já está um pouquinho mais de tempo no mercado, com certeza já ouviu que comprar Itaúsa é comprar Itaú com desconto. E tem uma certa verdade nisso, porque quando nós olhamos o resultado recorrente das empresas investidas aqui no acumulado de 2022 e 2021, e nós compararmos aqui, ó, com o setor financeiro, nós vemos que essas proporções aqui, elas representam bastante. Em 2021, representava por volta de 88% dos resultados. Já em 2022, esse valor chegou a 90% aproximadamente. Ou seja, 90% está muito próximo da totalidade do resultado recorrente. Então, faz sentido o mercado acabar atribuindo esse estigma, vamos dizer assim, que Itaúsa é comprar Itaú com um certo desconto, pois por volta de 88% a 90% do resultado de Itaúsa vem de Itaú. Um ponto curioso aqui que no caso de Itaú, esse resultado que vocês estão vendo aqui, ele é entregue totalmente aos acionistas, ou seja, tudo que a Itaúsa recebe de Itaú vai para o acionista como forma de dividendo. Então faz muito sentido a Itaúsa não querer ter XP também no portfólio, pois esse percentual poderia aumentar futuramente. E aí nós teríamos 95%, 96% de resultado financeiro em relação a todo o resultado recorrente das empresas investidas. E não é o que a Itaúsa quer, ela quer investir em outros segmentos que não sejam do financeiro. Então, para que vocês entendam por que está acontecendo esse desinvestimento e por que a empresa vem investindo fortemente em outras empresas que não estão ligadas no setor financeiro. E aqui, olhando o resultado rapidamente, nós vemos que Itaú foi um dos poucos que teve um resultado positivo quando nós comparamos trimestres. A XP ela caiu bastante, a Alpargatas caiu, Dexco caiu, que são ligadas aqui. A Alpargatas está voltada a vestuário, no caso calçados, então é um setor que não está indo muito bem. Dexco está ligado a mais ao setor imobiliário, tem parte de casa, itens para casa, então acabou sendo prejudicado. CCR entrou esse ano, então não tem como comparativo do ano passado. A Egea também acabou caindo bastante, que empresas de saneamento têm dificuldade de repassar todo o custo que elas têm, então acaba sendo impactada. A Copa Energia acabou sendo beneficiada, NTS também caiu bastante, e as outras empresas saíram de -2 para -6. Então, com exceção aqui de Itaú e Copa Energia, o resto
foi muito pior que 2021. Acabou sendo relativamente normal por muitas empresas que dependem, que tem um ciclo inverso ao ciclo de juros e também que são muito ligadas ao mercado doméstico, sofrerem. Então isso explica porque o resultado do quarto trimestre de Itaúsa não foi tão bom quanto o quarto trimestre ali de 2021. Né? Aqui nós temos o resultado próprio, que mesmo com essa queda, ainda assim, nós temos o resultado próprio com um aumento aqui de 13%, mas aqui nós tivemos despesas administrativas, nós tivemos despesas tributárias e nós tivemos um resultado financeiro que foi maior. A taxa de juros acabou aumentando muito do quarto trimestre de 2021 para 2022, né? E isso acaba impactando o resultado de Itaúsa. Nós vimos que quem acompanha um pouco mais o mercado, que não foi só a Itaúsa, toda empresa que tem dívida ali, que acaba impactando nas despesas financeiras, acabou batendo nas empresas. Então, principalmente empresas que estavam muito endividadas ali, por exemplo, 2 vezes EBITDA, acabou apanhando muito. A despesa financeira destruiu a empresa completamente. Às vezes você via a empresa estava indo bem até o resultado operacional, na hora que chegava no resultado financeiro, a empresa quase ia para prejuízo, ou se não virou para prejuízo, como aconteceu em alguns casos. Então, basicamente aqui foi o que acabou moendo um pouco o resultado da Itaúsa, mas mesmo assim nós vemos que a companhia ela teve ali, no geral, quando nós olhamos 2021 e 2022, ela teve um resultado relativamente bom. O que mais nós podemos mostrar aqui para vocês que é muito interessante é justamente isso aqui, ó, o histórico de desconto da Itaúsa, que é um ponto bem curioso. Se nós pegarmos aqui, ó, 14, 15, 16, foram anos bem difíceis, nós vemos que esse desconto aumentou, saiu de 21% para 28%. Uma coisa curiosa que aconteceu é que de 2020 para 2021 esse desconto caiu, ele não subiu. Foi um ponto bem curioso, pois no momento atual que nós estamos, seria até mais comum esse desconto acabar subindo, ter um descolamento maior, mas não foi o que aconteceu. Né? Então é um ponto bem curioso, porque quanto maior esse desconto, mais barato você está pagando, entre aspas, por Itaú, já que, como nós vimos, por quase 90% de toda a receita de Itaúsa acaba vindo de Itaú. Então é um ponto que é bem curioso mesmo que nós vimos. E aqui nós vemos aqui o lucro líquido depois dos ajustes que eles comentam, que teve ali 3,3 bi e 4 bi em relação a 2021. Mas como nós vimos também, no geral ali, o resultado foi bom ali em 2022. E aqui nós temos os indicadores de Itaúsa. Então nós temos um dividend yield de 6,3%, um dividend yield muito bom, um PL de 5,68 e um PVP de 1,02. E quando nós olhamos o histórico desses 3 itens, nós pegarmos o dividend yield, aqui nós temos a média, o mínimo e o máximo, nós vemos que atualmente o dividend yield, por exemplo, ele está acima da média, ele não está no máximo igual chegou ali em 2018, 2019, que chegou muito próximo do máximo, mas está acima da média. Então é um ponto positivo para quem gosta de dividendos. É uma informação bem interessante. O PL, se nós olharmos aqui o PL atual, ele está próximo aqui, ó, do mínimo. Então ele está bem aqui no mínimo. Ele chegou ao máximo ali em 2020, mas hoje está no mínimo. Também outra informação bem interessante. Então nós temos dividendos acima da média, nós temos um PL que está no mínimo e um PVP de Itaúsa que também está no mínimo. O PVP aqui já chegou a ser maior, o preço sobre o valor patrimonial, e hoje está um valor ali mínimo. Outros pontos interessantes de Itaúsa é aqui, ó, receita que veio crescendo, lucros que veio crescendo, um ROI de 18, ali quase 20%, um ROIC também de 17, quando está acima ali de 10, 12, já começa a ficar interessante olhar as empresas. Então são valores relativamente bons para Itaúsa. O resultado não foi ruim, como nós comentamos, boa parte acaba sendo impactado pelo cenário
atual que nós estamos, até porque a Itaúsa ela depende do resultado das outras empresas. O resultado próprio dela foi até que bom, saiu de 700 e pouco para 800 milhões, não foi um resultado ruim, mas as empresas investidas acabaram sofrendo bastante, até porque muitas dependem de juros mais baixos e com juros altos acabam impactando essas empresas. Não vejo muitos problemas. No geral, o resultado de 2022 ainda foi melhor que 2021 e teve ali uma entrega de dividendos. A empresa ainda está investindo, então enquanto ela continuar investindo maciçamente, os dividendos não vão ser tão grandes assim, mas basicamente é isso, pessoal. Não tem algo que se preocupar com a empresa. Eu acho que ela está bem tranquila, está seguindo seu caminho, o que ela se propôs a fazer, e agora é continuar esperando o próximo resultado. E lembrando que não é recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos que nós estamos comentando, nesse caso específico de Itaúsa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha com o pessoal, para nós sabermos que vocês estão gostando, e vejo vocês numa próxima. Até mais!